vamos retornar ao interior do avião. Aham. Descreve para mim como que você encontrou os corpos. Eles estavam ainda em seus bancos ou eles estavam caídos? E eles estavam muito machucados? Entendi. O primeiro a ser encontrado foi o produtor. Ele estava no meio da aeronave, né? Nenhum teve fratura exposta, nenhum teve evisceração de órgãos, ou seja, órgãos saíram para fora da cavidade. Nenhum teve isso. Tinha múltiplas fraturas, assim, né? Entra como politrauma, paciente politraumatizado. Tinha, assim, tanto a Marília estava sentada, meio que sentada na poltrona, não completamente sentada, mas estava encostada na poltrona, assim, flexionada para frente. Então, assim, essa era a posição que a Maria estava. E o tio estava no meio da aeronave. É uma conclusão, todos estavam meio que no meio da aeronave. Então, assim, não tinha ninguém que estava no banco, não tinha ninguém que estava na poltrona, digamos assim, sabe? Essa foi Certo. a maneira que eu encontrei. Essa foi a Marília estava do lado. O que que pode... Desculpa. O que que Pode pode falar. ter causado a morte deles? Seria o próprio impacto da queda do avião? Ou eles Fernanda, podem... O que, né, como médico, como que o aham. senhor consegue descrever ali pelos traumas, pela forma com que esses corpos foram encontrados? Eu imagino que as mortes foram causadas pelo impacto mesmo, pela causa do impacto. Assim, tem relatos que o avião girou antes de cair, teve relato que o avião desceu, assim, só a perícia que sabe, vai saber explicar, e Concluir, quem é claro. nós para falar o que aconteceu, de quem foi a culpa, isso não é nossa função. Mas eu acho que, assim, a causa real da morte mesmo foi o impacto no solo. Isso aí eu não tenho dúvida. O tipo de fraturas, né, como estavam fraturados os corpos, a gente até cita um exemplo que é um tipo de fratura de pessoas que caem de elevador, da maneira do impacto que cai, assim, fraturas de membros inferiores. Então, assim, eu imagino, claro, que a perícia que vai Claro, explicar vai concluir exatamente, isso. concluir, Claro. mas eu imagino que seja pelo impacto. Não tem outra E essa causa, morte foi instantânea? O senhor acredita que ela foi instantânea? não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a morte, pelo... Eu tive essa sensação depois que eu entrei na aeronave. Porque, assim... Certo. Até então, pela forma como que a aeronave estava por fora, o senhor acreditou em algum momento que houvessem sobreviventes lá dentro? De imediato, quando eu cheguei, sim. De imediato, quando eu cheguei, sim. Porque, assim, se olharem, se todos, quem estava acompanhando, a aeronave não estava, porque nós estamos acostumados, acidente de avião, a aeronave se quebrar toda, se Claro. explodir, não ter nada, e assim, digamos que a aeronave estava até intacta, né? Assim, Estava. Quem intacta, olhava de intacta, fora quem percebia olhava de uma fora. aeronave. Eu, como leiga no assunto, quando tive acesso à imagem, Aham. inicialmente imaginei que o piloto tivesse tido algum problema e precisou fazer um pouso forçado. Tanto que Também tive essa impressão. na minha concepção haviam sobreviventes, na minha concepção. E acredito que inicialmente todos tiveram essa mesma impressão, porque até houve essa notícia, a Globo chegou a publicar que os ocupantes da aeronave já estavam bem, que já haviam sido socorridos com vida. Então, isso teve realmente essa impressão pelo fato da aeronave não ter sido, da sua parte exterior, tão danificada, né? A olhos iniciais, né? A primeira impressão. Exatamente, a olhos iniciais de impressão, quando eu cheguei no local, que eu vi a aeronave, eu imaginei assim, eu imagino que esteja todos vivos, né? Que sim, que estariam dentro da aeronave, presos nas ferragens ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginaria pela aeronave, pela maneira que nós estávamos vendo a aeronave, que teria ceifado a vida de 5 pessoas. Para mim foi assim, um susto muito grande quando eu entrei na aeronave e vi o quanto ela estava danificada. Dentro da aeronave, que dá para ver o quanto ela danificou. O quanto, assim,
malas da equipe toda, malas da Marília Mendonça espalhadas sobre os corpos. Você comentou comigo mais cedo a respeito do telefone dela, né? O telefone não parava de Isso, chegar mensagens, exatamente, tocar. exatamente. O telefone dela estava no solo, e quando eu estava dentro, eu retirei o telefone para passar para o pessoal, né, da polícia e do corpo de bombeiro. E assim, o que chama atenção é que o telefone, não só dela, mas de Uhum, outros, sempre tocando. E quando eu peguei uhum. no telefone para passar, que eu olhei para ver que era realmente o telefone da Marília, tinha mensagens: cadê você? Me responde, por que você não responde? E assim, olha o quanto dói ler isso, olha o quanto dói e quanto é difícil ver isso. E aí entreguei para o policial, né, para o tenente. Mas assim, o que chama atenção é também o telefone. Eu não sei se eles tinham tempo de pouso e esse tempo começou a não dar A resposta e extrapolar, é, extrapolar, então o pessoal começou a sim. mandar mensagem. Mas Uhum. assim, foi um atendimento assim que ficará na memória de todos, de Doutor todos, Cleiton, todos. qual foi o momento mais difícil dessa ocorrência? O que mais te doeu, aquele que você não consegue tirar da sua memória? O que mais te Quando marcou? quando eu entrei dentro da aeronave, que eu fui averiguar se a Marília tinha sinais vitais, que na hora que eu fui ver se tinha sinal vital, que eu olhei para ela, que eu levantei o cabelo dela, assim, ela, que aquele rosto na minha frente, assim, essa imagem foi a imagem que não sai da minha mente. Ali estava uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro, que era um ídolo meu, assim. Essa imagem está bem fixa na minha cabeça. Essa imagem está bem difícil de sair. Eu jamais pensaria que encontrar a Marília um dia e encontrar na maneira que eu a encontrei. Então, assim, ela deitada no que eu levantei o rosto para ver, e ela olhando, assim, não estava totalmente com os olhos fechados, mas assim, aquele tipo de olhar que esse olhar é o olhar que machuca, é o olhar que dói, é o olhar que eu lembro toda hora. E ali foi ali. Ali eu me dei conta da real situação, me dei conta onde eu estava, o que eu estava fazendo. E me Teve dei. algum momento que você perdeu meio que o jogo ali, quase que chorou, orou? Como é que Assim, foi essa emoção, chorar no calor da emoção? chorar o tempo todo, vontade, né? Assim, acima de tudo, eu não sou só um médico, mas também sou um ser humano. Sou um filho, tenho família, e assim, e aquele momento ali, assim, depois que eu averiguei que todos estavam em óbito, não sei se alguém viu ou se alguma filmagem viu, eu sentei lá fora e colocava a mão na cabeça assim, e olhava para um lado, aquele tanto de gente, olhava para o meu lado, assim, aquele cheiro de querosene, havia a aeronave na minha frente, as pessoas ali dentro, e aí, mas eu falava assim, dentro de mim, eu não posso chorar, eu não posso me fraquejar aqui, eu tenho que dar conta disso tudo, eu tenho que dar conta desse atendimento e, assim, pedindo às pessoas, pedindo ao Corpo de Bombeiro que, faça isso, a PM faça aquilo, faz isso, busca aquilo. Então, assim, mas ninguém sabe o que eu estava sentindo, o que estava dentro do meu coração, o quanto doeu, o quanto estava Com doendo. certeza. E, Você assim, relatou para mim que você chegou a pegá-la no colo e ficou com o cheiro, o e perfume isso, o que dela. acontece? Quando a gente entrou dentro da aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para a gente ver, um perfume muito, muito doce e maravilhoso. E esse perfume, eu não sei se ele quebrou, se era perfume dela ou se estava, mas estava na roupa dela. E aí, quando a gente foi retirar, que foi para passar, né, para a marca, para passar, para retirar, ficou no meu colo e esse perfume ficou na minha roupa, né? E esse perfume, e eu fiquei sentindo esse perfume e assim, eu até comentei com minha esposa, até falei que o lugar que tiver ou quem estiver com aquele perfume é irreconhecível, assim.
E esse perfume ficou na minha roupa. Para vocês terem, quando eu cheguei em casa, depois de todo o ocorrido, eu vim para minha casa, vim tomar um banho, minha roupa estava suja de sangue, suja de óleo, o cheiro daquele perfume, assim, a tristeza era tão grande, era tão assim, não tinha explicação, que eu comecei a fazer vômito, de tanta tristeza, de tanta angústia no peito, de tanta angústia no coração. Mas, assim, várias vezes, várias vezes, eu só pedi a Deus assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento e me dê força para me conduzir esse atendimento, que não foi fácil. Não só para mim, mas para todos os Para profissionais. toda Então, a isso, equipe que toda a participou, foi equipe, quem estava difícil. assistindo. Então, era isso que eu só pedia. Senhor, me dê força para mim acabar. E, assim, sempre preservar a imagem, sabe? Sempre Isso. preservar. E, assim, foi um dos atendimentos, uma tragédia nacional que não teve exposição. Não teve exposição de ninguém. Não teve exposição da Marília, não teve exposição de ninguém. E esse era de ninguém. E essa era a minha preocupação. E assim, eu tinha que dar conta daquele atendimento. Eu estava só no local, não tinha outro médico. Pedi apoio, veio aeronave de Belo Horizonte, veio aeronave de helicóptero de Valadares. Isso aí eu pedindo apoio de lá, pedindo apoio quando eu estava indo, determinado, eu não sabia de quem era. Eu fiquei sabendo que tinha caído um avião e eu pedi apoio à esquadrilha, pedi apoio ao BOA, pedi apoio à polícia. E assim, eu só pedia, Senhor, me dê força. E conforte, naquele mesmo momento, Senhor, conforte os familiares dessas pessoas. Só isso. Que assim, nós que trabalhamos, Fernanda, com resgate, cada atendimento é um atendimento, cada história é uma história, cada vida é uma vida. E assim, ali tinha todo o contexto de quem você gostava, de quem você admirava pelo trabalho. E tudo. Então, assim, eu só pedia força. Força para Deus. Eu não podia enfraquecer. Eu não podia enfraquejar. Eu não podia me dar o luxo de falar, tô cansado, eu tô todo machucado, Tô tô todo esgotado, roxo, tô todo... triste. Mas eu tinha que Mas seguir. quando você chegou na sua casa, fechou a porta, como é que Aí foi? eu não aguentei. Aí, quando eu cheguei na minha casa, quando eu fechei a porta, aí ele não estava o Dr. Cleito que estava no atendimento, ele estava o Cleito, que é um Cleito normal, que tem família, que tem esposa, que tem mãe, que tem pai, que tem familiares, que tem amor pelo próximo, que tem respeito pelas pessoas, que tem respeito pela vida e admiração pelas pessoas. Então ali é o Cleito. Esse é o Cleito que é em qualquer lugar. Esse é o Cleito que não era o Cleito forte que estava atendendo, mas era o Cleito que estava ali em casa, que depois que passou aquilo. Então, assim, aí a gente não aguenta, né? E chora mesmo. Até hoje eu lembro da imagem, eu lembro da Marília, da maneira que ela estava, de como eu peguei ela. E assim, o que eu peço a Deus que me dê força para os familiares, né? Eu quero que as pessoas orem para as pessoas, para os familiares das vítimas, né? Isso que é a dor. Mas assim, o Cleito quando chegou aqui, era um Cleito normal. Cleito que sofre, Cleito que sente dor, Cleito que chora. Não é o Cleito forte que estava ali. Não sei como que estava sustentado. Sei. Verdade, Deus, verdade. Espírito Santo. Mas assim, lá era o Cleito erguido e sustentado pelo Divino Espírito Santo, pela força divina que é o Pai. E aqui é o Cleiton, só um minutinho, Cleiton, rapidinho. Não, eu tô aqui ao vivo. Por favor, leva a Alice para lá. Vocês desculpem, gente, porque tem uma criança, um bebê aqui em casa querendo a mãe. Mas vamos prosseguir. Claro. E assim, e aqui era o Cleiton. Sim, era o sim. Cleiton que é o Cleiton em qualquer lugar. Com certeza. Mas, pode perguntar. Não, eu queria agora falar, eu sei que a gente acompanhou de perto, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito abalado, porque estávamos aguardando um show da cantora Marília Mendonça, né? Existiam milhares de pessoas naquela expectativa, a cidade estava em festa, por poder receber pela segunda vez a cantora aqui em Caratinga, e de repente a gente se depara
uma fatalidade daquela, difícil de acreditar, e os envolvidos, doutor Cleiton. Eu queria agora, o senhor que acompanhou mais de perto do que eu, porque eu fiquei um pouco mais distante, mas eu pude perceber como estavam abalados, como todos os envolvidos, todos que trabalharam nesse resgate, nessa ocorrência, ficaram extremamente abalados, mas antes de tudo, acima de tudo, fizeram um trabalho excepcional. E eu queria assim, aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as equipes, dos bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, socorristas, voluntários. Tivemos muitos voluntários também exatamente. participando, a imprensa. Então, assim, foi uma força conjunta, a gente viu ali união de forças e todos com muito respeito às vítimas desse acidente. Uma coisa que precisa ser enaltecida e precisa ser destacada nesse momento. Exatamente. Assim, Fernanda, uma equipe reduzida do Corpo de Bombeiro. Caratinga já tem uma equipe reduzida. Até parabenizo a equipe de Caratinga, parabenizo o Corpo de Bombeiro de Caratinga, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as pessoas, o pessoal da Idibuporanga que estava dando apoio também, o pessoal da Medvida, os voluntários que fazem esse trabalho espetacular nas BRs como voluntário né? E estavam todos apoiando ali. Então, assim, era visível. Eu olhava no rosto de cada um e via o quanto a tristeza estava, assim, o quanto era triste para todo mundo. E é o que eu falei, se tinha alguém que tinha que coordenar e manter a equipe, tinha que ser eu. Então, eu só pedia a Deus. Só pedia força e foi o que foi. Infelizmente, não é todos os dias que conseguimos, né, ter atendimentos e ter glórias e finais felizes, mas eu acho Mas que o que a gente sabe é que foi uma experiência única, uma foi. experiência inesquecível, uma experiência marcante e que com certeza deixou muitas lições. Qual lição e que você gostaria de compartilhar agora com o pessoal que está acompanhando essa live? A gente já está quase encerrando. Qual lição, qual ensinamento que o senhor tira desse momento de dor, desse momento difícil? Não apenas como médico, socorrista, emergencista, mas como ser humano? Que é uma pergunta até interessante, que ninguém fez essa pergunta ainda. Que a vida é só uma. Que a vida é só uma, não importa o quanto você tem na conta, não importa os milhões que você tem na conta, não importa o que você faz, o que você representa para a sociedade. Nós temos um sopro de vida. E esse sopro, ele pode vir para qualquer um. Então, assim, eu só deixo para todos que me conhecem e sabem como eu sou e trabalham comigo, eu só falo uma coisa: ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. A Marília olha o dinheiro, olha a fama que a Marília tem, né? Que tinha, e ali estava diante de nós da maneira que estava. Então, assim, eu só deixo um recado para todos: que faça o bem, não olhe a quem, respeite o próximo, dê valor à sua família, dê valor a quem te ama, não tenha vergonha, não tenha medo de falar o quanto ama para o seu ente querido, porque um dia a Marília fez a entrevista e falou assim: eu saio de casa, mas eu não sei se eu volto. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para todos: que possamos ser mais humanos, ser mais humildes com o próximo e, assim, ajude o próximo, indeterminado do que você é, do que você faz, do que você representa para a sociedade. Estenda-se a mão. Estenda-se a mão para o próximo. Se coloque no lugar. Tenha empatia com o ser humano. É só isso que eu peço. Tenha empatia e respeito pelo ser humano. É só isso que eu peço a todos. É o que eu sempre falo quando eu estou dando palestra para o pessoal do SAMU, que nós somos uma equipe e que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior. Eu não sou superior a ninguém. Eu não sou superior a um técnico, sou superior a um condutor, não. Apenas nós exercemos
deveres diferentes dentro do contexto, mas que todos nós temos o mesmo valor. Acho que é isso que eu quero passar para as pessoas. Você tem empatia e tenha respeito e humildade com o próximo. Acho que é isso. Excelente mensagem, doutor Cleiton. Excelente mensagem para a gente encerrar essa live. Só um minuto, tem uma pessoa que fez uma perguntinha e eu vou dar espaço para os nossos internautas, os nossos telespectadores que estão acompanhando a live. Ele perguntou como que foi a reação da equipe quando o senhor deu a notícia de que se tratava de fato da Marília Mendonça. Assim, todos ficaram de imediato assustados e não acreditando que era a Marília Mendonça. Para muitos, assim, mas não está acontecendo. Não acreditava no que era, no que estava diante de nós. E, assim, a negação não é negação do ser humano, mas a negação do acontecido. Não, isso não pode ser verdade. Porque foi uma fatalidade difícil de se acreditar. Foi. Independente, qualquer tipo de morte, eu acho muito complicado da gente assimilar de imediato. Mas você saber que uma pessoa no auge da carreira, uma estrela, um mito, uma pessoa que foi uma referência, né? E a Marília Mendonça, ela estava simplesmente no auge da sua carreira. Exatamente. Então, assim, uma estrela vindo dar um show numa cidade pequena como Caratinga, a cidade toda em festa, aguardando a chegada daquele show, e de repente você descobre que ela vem morrer logo aqui no nosso quintal. E nós, né, pobres mortais, estamos ali diante daquela cena trágica. Eu acho que isso aí é que foi o que mais pegou para todos os profissionais envolvidos naquele momento, naquele acidente, não foi? Um fã igual eu, incondicional, que ali nos meus braços estava um ídolo meu, e que alguém que eu... Sim, essa é a coisa, isso é o que pesa, é o que dói, sabe? Mas assim, igual eu sempre falei, acho que eu falei para todo mundo, indeterminado, o nosso trabalho tinha que ser feito e feito com qualidade, com respeito e dignidade. Eu acho que isso foi passado. Eu acho que isso foi passado para todos que estavam vendo o respeito que nós tivemos, que eu fiz questão que as outras equipes tivessem. Então, assim, é isso. Acho que é o respeito ao próximo. Com certeza. Doutor Cleiton, agora para encerrar, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até a família da Marília Mendonça. Nós temos um público bem grande, pessoas que compartilham e vai chegar até a equipe, vai chegar até a produção, vai chegar até a família. Qual mensagem, não apenas da Marília Mendonça, qual mensagem que o doutor deixa agora para a família de todos os envolvidos nesse acidente? A todos os familiares que perderam entes queridos nessa tragédia, que a vida precisa continuar. A vida tem que ter um passo adiante. Dói. Mas peça força a Deus. A saudade, a dor vai existir. Mas lembre de cada um, lembre do piloto, do copiloto, aos filhos, à esposa, o quanto era maravilhoso o pai, o quanto ajudava. As lições e o legado que deixaram. Exatamente, o baiano que chamava, que era o produtor, o cara alegre que era, o tio da Marília, era a pessoa que estava acompanhando, era o coordenador de tudo, e a mãe da Marília, que Deus possa confortar, que Deus possa fortalecer o coração, né? O coração dessa mãe, e que lembre e que passe e que se torne o que a Marília sempre foi para as pessoas. O que fique o recado, o que fique a mulher, que fique quem foi Marília Mendonça, e isso possa, gerações e gerações, conhecer a grande e, sim, inexplicável artista que foi Marília Mendonça. Então, assim, aqui eu deixo meus sinceros sentimentos a toda a família, a todos os fãs. Agradeço a todos pela preocupação, pelas orações, pelas as mensagens de carinho, mas eu peço que não peçam nem orem por mim,
Ore pelos familiares que perderam seus entes queridos. Que isso, sim, que Deus possa fortalecer. E se nós direcionarmos as nossas orações para essas pessoas, isso vai fortalecer eles, vai fortalecer a cada um. E assim, que a mensagem fica, tá? Que respeite o próximo e tenha empatia ao próximo. Só isso que eu peço. E seja humilde, estenda-se a mão. Com certeza. Muito obrigada, doutor Cleiton. Eu que agradeço. Pela entrevista, por falar com esse coração aberto. Parabéns pelo seu trabalho humano, né? Pela sua sensibilidade como ser humano, como médico. É um exemplo para todos nós. Estamos vendo aí vários elogios aqui para o doutor. Não são à toa, com certeza são méritos todos seus. Muito obrigada pela entrevista.